Irmãos, mais uma vez estamos reunidos, agora nesse terceiro domingo desse tempo de Quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então diz ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. História de massacres e também história da figueira. Interessante. Nós sabemos de quantos mortos, acidentes e tragédias estão acontecendo no nosso tempo. E é momento de pensarmos, de rezarmos por essas pessoas, pelas famílias, mas também olhar o homem do campo que planta e que sustenta a todos nós com o produto do campo. Vamos voltar para o Evangelho meditando essa palavra de Deus que hoje nós acabamos de ouvir. Padre Pierre, Jesus contou 2 histórias de massacre e mortes. São mortes trágicas. Qual é a relação que existe entre essas mortes e o pecado? Por que falar da conversão nesse caso? É verdade, nessa visão, o povo, na visão da tradição cultural e religiosa desse povo, a doença, a morte, era fruto do pecado. Alguém adoeceu é porque tem o pecado e o castigo de Deus por o mau comportamento, o mau agir da pessoa. Aconteceu um acidente, a pessoa deve ter cometido um pecado ou pecado que vem dos seus pais e tanto mais. Então, essa é uma maneira de explicar os acontecimentos, sobretudo as infelicidades, né? E todas as coisas boas era bênção. E a pessoa que se comporta bem, por isso está recebendo muitas bênçãos. Então, o que Jesus está dizendo é que, se na visão de todos é que morreram porque eram pecadores, a verdade não é o pecado que está levando a todos isso, mas é preciso mudar de vida, porque se não mudar de vida, a morte também alcança todos os outros. Porque Jesus disse: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Então Jesus está dizendo que isso aconteceu, essa infelicidade, nós temos que pensar diferente. Nem sempre vamos colocar nas costas do pecado, mas tem coisas que estão além daquilo lá. E vai dizer para nós: mas Deus está nos dando a oportunidade. Esses morreram, mas nós que estamos ainda vivos,
temos ainda a consertar alguma coisa na nossa vida. Então, o pecado existe? Sim, mas é preciso melhorar, precisa se preparar, precisa pedir perdão e fazer a conversão. Esse tempo de quaresma que nós estamos, esse tempo de conversão mesmo. Cada um não pode dizer que não tem muito pecado ou tem pouco, mas o que tem que pedir perdão para que haja mudança. É isso o sentido de nós vamos sair. Eles tinham colocado como pecado o povo. Jesus está dizendo, olha, pode ser o pecado, mas não quer dizer que são os piores pecadores. Mas até os outros que não são piores podem morrer também. Esse é o recado de Jesus para nós hoje, de tomarmos cuidado de preparar a esse tempo de quaresma. Padre, Jesus contou a parábola da figueira, que por 3 anos não dava frutos. Quem é o dono da figueira e quem é o vinhateiro? Então, o dono, Jesus dizendo aqui, ó, tinha um homem, olha que Jesus não falou o nome dele. É um homem que tinha uma vinha e também na vinha tinha lá uma figueira que ele plantou dentro da vinha. Em outras ocasiões, Jesus diz, o meu pai é o vinhateiro. Tem a plantação de vinha. Mas a verdade, quem é o dono da vinha é o Senhor. É a vinha do Senhor, como diz uma música, é o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus, somos a vinha do Senhor. E no meio da vinha, e não é só vinha, tem também a figueira, como tem uma outra planta. Nós vemos hoje, antigamente era uma plantação de uma fruta só, ou de uma espécie só. Hoje coloca mais outras plantas numa mesma área, mas tudo contribui para o bem daquele que... Então o dono da vinha é o Senhor Jesus. A figueira que ele plantou faz parte, nós somos também essa figueira, o povo de Deus. Cada um de nós pode ser colocado como uma figueira. E nós temos por obrigação de dar fruto para Deus. Quer dizer, os nossos atos, o nosso comportamento tem que levar outros irmãos para Deus. A nossa missão. Então, essa figueira é a família, é cada um de nós, é a nossa comunidade, é a nossa pastoral, é essa figueira. E muitas vezes nos tornamos estéreis, não produzimos nada. É esse 3 anos que o dono da vinha vai olhando e não está dando fruto. Muitas vezes tem pastorais que não dão mais frutos. Tem mais família que não dá mais fruto de evangelização. E a vontade de dizer, acaba com isso. E agora, no vinhateiro agora que diz, deixa que eu vou trabalhar, cavar em torno. E esse vinhateiro agora é a própria igreja. Somos missionários que vamos... Deus, tentamos naquela região, não deu, tentamos, mas vamos mudar um pouco o método. Vamos ir mais fundo, cavar. Talvez nós não temos ainda na profundidade, mas vamos cavar. E vamos adotar uma outra dinâmica diferente, que é esse adubo. Vamos colocar esse adubo, quem sabe daqui 1 ano dê fruto. Mas se não der, o Senhor que sabe. Então, adubo está ali. Adubo é a tecnologia, a metodologia que a igreja vai usar. É muita dinâmica, catequese, liturgia, a catequese de tal maneira, com os adultos, com as crianças. Qual é a dinâmica que nós vamos ver? É tudo forma de adubo. Mas aí o vinhateiro aqui é o catequista, é responsável da liturgia, a equipe do dízimo, esse dízimo que não dá nada, só precisa cavar mais e colocar mais adubo. Então, é isso que Jesus está nos desafiando hoje, nesse sentido. Eu acho até que já foi respondida aqui a minha pergunta, quando o senhor falou
qual é esse tipo de adubo, né? Nós sabemos alguma coisa a respeito desse adubo? Você já até citou o que pode ser esse adubo, né? O vinhateiro se propôs a cavar em volta da figueira e colocar o adubo. O que significa esse cavar em volta da figueira? E esse adubo, qual seria o tipo desse adubo? Então, hoje nós temos dificuldades, igreja, fora nesse mundo moderno, às vezes, de evangelizar famílias. Olha, tem família que não chegam a conversar, a ir mais na igreja. É tempo de nós, própria igreja, termos umas dinâmicas, talvez de irmos até as casas, até as famílias. É uma maneira de cavar, né? Vir para a igreja não vem, nós vamos cavar lá até na casa deles. A pastoral da criança é uma das maneiras que a igreja se faz presente naquela família como uma criança pequena. A pastoral do batismo, que já vai, já quando a mulher está grávida, vai começar a fazer esse trabalho. É um tipo de adubo, né? É um trabalho de cavar também em torno. Fica cercando em volta, né, padre? Exatamente. Até chegar no vamos meio, no cerne. Vamos cercando, porque cavar em torno e está cercando, fofando, e até que aquele lá, as raízes, possa ter possibilidade de mais puxar a seiva. Então, tanto cavar em volta, essa metodologia, essa dinâmica que nós temos que adotar. Claro que não é que não tivéssemos, nós tínhamos dinâmica que viemos adotando, mas cada vez vamos diferenciar. Isso aqui não deu muito resultado, podemos adotar uma outra dinâmica que dê mais resultado com a graça de Deus. São as investidas da igreja, né? Na evangelização do povo. Exatamente. Né? A gente vai investindo. Vai investindo. A nossa juventude hoje, em muitos lugares tem juventude cheia de igreja. Tem outro, tem jovem que não encontra. Agora, tem jovem na rua, tem jovem nos bairros. Agora, como que vamos cavar para trazer? Qual é o adubo que nós vamos colocar? O que o jovem gosta de fazer? Talvez seja esse o adubo. É a música, o canto, é teatro. Tudo isso se torna uma dinâmica de cavar e de adubo para com nossos jovens. Enfim, padre, no final, a opção de cortar a figueira permanece. Cortar em que sentido? Jesus, o vinhateiro diz ao mestre: eu vou fazer todo esse trabalho, agora, como o senhor queria cortar, mas eu estou pedindo só um tempo. Mas nesse tempo, se não dá fruto, o senhor fica livre de cortar. Agora, o que é cortar hoje? Será que Deus quer o nosso mal? Será que Deus quer nos arrancar? Deus quer nos tirar? Não. O que mais importa aqui não é tanto o corte que pode dar, mas a oportunidade que Deus está dando mais um ano. É o tempo de conversão, é tempo de a gente se renovar, né? E tem uma alerta para nós: olha, se não mudar, o corte ainda está presente. Esse corte pode ser a nossa perdição, no sentido de não termos na nossa morte encontrar a Deus. Nós não vamos ver Deus face a face, porque foi nos dado toda a oportunidade de que daqui nós poderemos ver a Deus, viver a alegria do céu. Mas, a salvação que a gente tanto deseja, né? Exatamente, essa salvação. Agora, se nós não nos adaptamos, não nos abrirmos, o corte é perto dessa salvação, e perto de ver a Jesus, de ver a nossa Mãe Maria Santíssima, de ver aquele que já se foram, no precederam, no que está na alegria do céu. Irmão, você na sua casa, onde você está, no seu escritório, que está nos acompanhando, partilha um pouquinho essas nossas reflexões com outros irmãos que podem precisar. E tem muita gente precisando. Deus nesse momento está falando desse adubo, desse cavar. Você também é responsável de cavar, passar isso para outro irmão.
Deus te abençoe, abençoe a sua família e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.